Nós estamos no mês do familiar e nós temos falado sobre familiar é verbo. E cada domingo, né, lembrando a Adriane, que falou aqui domingo passado, a gente tem falado sobre um verbo relacionado ao familiar. E quando eu estava pensando a respeito dessa reflexão, me veio à memória que lá em casa sempre rolavam uns probleminhas na época no mês de novembro, porque a Márcia e eu, a Márcia, minha esposa, a gente faz aniversário com 10 dias de diferença em novembro. Ela no dia 4 e eu no dia 14. E sempre quando chegava a época de nossos aniversários, um problema. A Márcia gostava de ter muita gente lá em casa comemorando o aniversário dela. É interessante, quando ela começava a fazer a lista das pessoas que ia convidar, ela falava: ah, mas fulano, a gente brincando com ela, que ela era tão exagerada, né? Fulano um dia passou por mim e me deu um abraço, eu vou convidar para vir, mas você nem conhece, tá? Mas me deu um abraço, eu gostei daquele abraço. Aí convidava para o aniversário. Então a casa ficava lotada de gente no aniversário dela. No meu, ao contrário. Eu não queria ninguém lá em casa. Queria ficar sozinho, só com a família, fazer o almoço lá em casa, ficava só, né? Da minha parte era isso, era o meu aniversário. Não gostava muito de muvuca, não. Então no início a gente teve alguns probleminhas, porque ela queria no meu aniversário convidar as pessoas para vir para casa. Eu falava assim: não quero não. E eu sou meio antissocial, tal, aí ficava assim, aquela coisa. Mas aí, a gente quando chegou aqui no Ceará, né, a gente foi adotado por uma família aqui de Fortaleza, a família Santos. Eles não são aqui da Candeias. A gente morava ainda em Canindé na época, e eles adotaram a gente. E toda vez que a gente vinha para Fortaleza, a gente ficava na casa deles aqui em Fortaleza, vinha para médico, para alguma programação da igreja, a gente vinha e ficava na casa dessa família e tal. E acabou que realmente a gente se tornou família. A gente tem um grupo da nossa família, gente na família deles. E uma vez nós estávamos no aniversário da Márcia, e aí, como sempre, a casa lotada, tal, não sei o quê. Aí quando terminou ali, eles falaram: dia 14 a gente está aqui de volta. Eu falei: não, no dia 14 não quero ninguém aqui. E passou por isso mesmo. Quando chegou no dia 14, no meu aniversário, estou repetindo dia 14, tá, para vocês lembrarem depois, dia 14 de novembro, meu aniversário. Quando chegou no meu aniversário, eles apareceram lá em casa, né? Apareceram, levaram lá bolo, levaram um salgadinho, Eu falei: mas eu falei que não queria ninguém aqui. Eu falei: primeiro que eles falaram, né? Primeiro, nós não somos ninguém. Nós somos a sua família. E segundo, que a gente vai ficar junto mesmo, você querendo ou não. E ali eu aprendi uma lição, né? Ajuntar é bom demais. Estar junto é bom demais. Não que eu não gostasse, mas naquele dia especificamente. Então, depois dessa data, eu aprendi essa lição, e a gente tem tentado todos os anos a gente estar junto. E aí, quando eu estava pensando nessa palavra, veio a juntar. E aí, no primeiro momento, a juntar. Aí eu falei: será que existe mesmo? Aí eu fui para o dicionário, né? Para o Google. Aí lá estava a seguinte definição em português: tanto ajuntar quanto juntar são verbos válidos. E geralmente podem ser usados como sinônimos com o significado de unir, reunir ou aproximar. Juntar, geralmente, é considerado mais formal, mais socialmente aceito. Enquanto ajuntar é visto como mais informal. Aí quando eu olhei essa definição, eu falei: então vai ser ajuntar mesmo. Porque eu acho que o ajuntamento, o ajuntar, é uma coisa da informalidade. É da sua família chegar na sua casa, mesmo quando você acha que ninguém tem que ir para a sua casa. Isso é informalidade. Não precisa de um convite especial para que as pessoas sejam juntas. Ajuntar faz parte das nossas relações. E familiar é isso. Familiar é estar próximo.
Familiar é estar unido, é ajuntar. E esse momento que nós vivemos aqui, esse ajuntamento, esse ajuntar, é desfrutar do que temos para viver. Então isso é juntar. Familiar é isso, é estar próximo. E aí eu fiquei pensando a respeito desse verbo, a respeito dessa realidade de nós estarmos juntos, desse ajuntamento, desse ajuntar que é importante, como que isso é fundamental quando a gente pensa sobre familiar. E aí me veio um cenário na Bíblia. Eu confesso que quando esse cenário me veio, eu fiquei, não, acho que não tem nada a ver, não. Esse cenário está lá no livro de Neemias. E eu fiquei assim, mas um ambiente de tanto conflito, de tanta confusão, de tanta armação, tanta coisa ruim acontecendo ali. E por que veio essa palavra para mim, a juntar com relação a esse texto de Neemias? E só para situar um pouco vocês a respeito desse contexto de Neemias, né? No livro de Neemias nós acompanhamos ali a história da reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída, completamente destruída. Se você for ler o livro de Neemias, você vai encontrar lá um pouco, né? E o povo começou a retornar cativo, mas só que os muros estavam completamente destruídos, os muros da cidade. E ao longo do livro de Neemias, a gente vai encontrar o esforço de todos daquela cidade, de todos, para que aquela cidade fosse reconstruída e se tornasse um lugar bom e seguro para se viver novamente. Mas os muros da cidade estavam destruídos. E ao saber que a sua cidade, os muros da cidade estavam destruídos, Neemias, então ele chorou e orou a Deus e pediu permissão para voltar para a sua cidade. Então Neemias, que era hebreu, estava na Pérsia, pede autorização ao rei Artaxerxes para que pudesse voltar para Jerusalém e ajudar a liderar o povo na reconstrução dos muros da cidade. E Artaxerxes não só autoriza ele voltar, como também dá a liberdade de ele levar alguns equipamentos, material para fazer a reconstrução dos muros. E quando Neemias volta lá para reconstruir os muros, ele encontra muita oposição de pessoas que não queriam que Jerusalém fosse reconstruída, porque era um perigo, Jerusalém está forte e tudo mais. Então, vários grupos se reuniam tentando destruir, impedir que os muros fossem reconstruídos. E nesse ambiente de conflito e de muitas tentativas de não permitir a reconstrução, é que Neemias toma uma decisão de ajuntar um povo. Ele então toma a decisão de trazer o povo para perto, de reunir o povo e falar assim: olha, nós precisamos reconstruir os muros, mas a gente não pode estar sozinho. E então ele ajunta o povo e conduz o povo à reconstrução dos muros. Ou seja, os esforços de Neemias e do povo tinham como objetivo tornar aquela cidade onde eles estavam um lugar seguro, um lugar agradável para se viver. E familiar é isso, meu povo. Familiar é um esforço nosso comunitário, e quando a gente usa o familiar como um dos movimentos aqui da Candeia, junto com o Espiritualize e com o Caminhante, o familiar é justamente um esforço nosso enquanto comunidade de fé, enquanto Candeias, de tornar o nosso ambiente das relações, e aí não só essas relações que acontecem aqui, mas aquelas relações que acontecem na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, é fazer um esforço comunitário de tornar o nosso ambiente de relações um lugar seguro, saudável e agradável de se viver. Da mesma forma como Neemias levou o povo a reconstruir os muros para que eles estivessem num lugar agradável, saudável, bom para se viver, o familiar tem disso.
tem esse objetivo. E algumas atitudes que nós vamos encontrar em Neemias, elas nos ajudam a entender como que ajuntar é essencial. E isso pode nos levar a colocar em prática algumas coisas na nossa vida. Quando nós escolhemos nos ajuntar, viver o familiar, quando esse ambiente de família, nós nos ajuntamos, nós podemos tirar algumas lições com Neemias num ambiente completamente adverso de destruição, de guerra e de tudo mais. Nós podemos tirar algumas lições que servem para o nosso dia a dia, pensando na nossa realidade de hoje. Afinal de contas, familiar é verbo. Isso envolve uma ação. Eu queria destacar algumas ações de Neemias, que eu acho importante. Vou ler alguns textos e queria que vocês estivessem pensando aí a respeito disso, tá bom? Eu vou falar aqui, mas eu queria que você estivesse aí refletindo a respeito disso, tá certo? Então, a primeira ação de Neemias é que Neemias ele foi intencional. Ele foi intencional. Essa palavra, eu gosto muito dessa palavra no sentido de que a gente faz as coisas com uma intenção, com um objetivo. A gente quer algo, a gente quer alcançar alguma coisa. E quando eu pensei nessa palavra intencional, eu lendo o texto de Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 7, diz o seguinte: quando, porém, aí tem uns nomes bonitos aí, né? De repente, quem quiser ter filho aí, vai ter filho aí, quiser botar o nome, já tem uma sugestão de nome aqui, viu? Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Eles se juntaram para causar confusão. E aí no versículo 9, qual a direção dada ali? Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Mas nós oramos e colocamos guardas de dia e de noite. Manter todos atentos e vigilantes diante das adversidades é uma grande forma intencional de manter a gente ligado, não é verdade? Quando a gente chama as pessoas para participar de algo e a gente está ali, a gente se sente parte realmente daquilo ali, de que eu quero ver isso acontecendo. E aí, então Neemias, o que ele faz? Ele leva aquele povo, vai fazer uma coisa: vamos orar e vamos nos proteger. E como que ele poderia manter as pessoas focadas naquela realidade que estavam passando naquele momento? Ele foi envolvendo a todos dentro da realidade. Chamou o povo para orar, ajuntou o povo, envolveu a todos na situação e disse: a situação nossa é complicada. E quando o povo ora, o povo se envolve, não é verdade? A gente só ora por aquilo que a gente está envolvido. Vamos ser sinceros, não é verdade? Ou é só eu que sou assim? Eu para orar, e muitas vezes vou orar nos meus momentos de oração, no momento que as pessoas chegam para mim e falam: pastor, ore pela minha família e tal. E se eu não estiver envolvido naquilo, eu até esqueço. Mas quando eu estou envolvido em algo, quando a gente está envolvido em alguma coisa, a gente ora. Aquilo faz parte da gente. A gente chamado a orar é dizer: ei, se envolva comigo nesse problema. E foi essa a intenção de Neemias aqui, quando chamou o povo a orar. Falou assim: gente, olha, vamos orar, viu? Porque o problema está aí fora. Ele foi intencional. Ele foi intencional. Então, quando o povo ora, o povo se envolve. Mas, na sua intencionalidade, ele não falou assim: vamos orar e vamos ficar aqui sentados esperando. O que vai acontecer? Não. Ele colocou o povo para orar, mas também colocou o povo para fazer guarda, dia e noite.
diante daquela situação. Ele falou: olha, a gente vai estar orando, a gente vai estar guardando o nosso lugar também. E eu preciso de todos vocês envolvidos nisso, para que isso tenha a ver com a nossa própria proteção. Então ele foi muito intencional naquilo que ele estava querendo ali. Então, para proteger a sua cidade, para proteger os muros, ele falou, chamou o povo para orar, e ele chamou o povo para guardar a entrada dos muros. Isso é ser intencional. Pensando a respeito disso aí. A segunda ação de Neemias, ele foi intencional, mas ele foi também estratégico. Porque não adianta somente ter a intenção, mas precisa ser estratégico naquilo que ele está com a intenção de fazer. E aí, a partir do versículo 13, diz o seguinte, capítulo 4, versículo 13. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias. Versículo 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Ele foi intencional em chamar o povo para orar e proteger, mas ele falou assim: não adianta simplesmente eu falar para o povo: ó, vamos nos envolver aqui, vamos estar juntos, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos orar e vamos nos proteger. Aí poderia alguém perguntar: mas nos proteger como, Neemias? Nós não somos guerreiros, nós não somos soldados. E falou: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar pessoas nos lugares mais baixos do muro, e nós vamos colocar as famílias para proteger esses lugares. Vocês percebem a estratégia de Neemias? Colocou guardas nos lugares do muro mais baixo, ou seja, onde eles estavam mais fragilizados. Onde o muro já estava alto, não precisava colocar ninguém, mas onde o muro ainda não tinha muro, e onde o muro estava baixo, precisava colocar alguém, porque era por ali que o adversário ia entrar. Então eu preciso, onde tem essas brechas, onde estão esses buracos, onde não tem nada para proteger, eu preciso colocar alguém para proteger. Onde nós estamos fragilizados, é aí que a gente tem que ter mais cuidado, é aí que a gente tem que colocar os guardas. Com certeza que eles iam entrar pelas partes mais baixas do muro. Então ele colocou ali a vigilância, redobrou a vigilância, onde estava mais frágil e suscetível ao ataque. E falou: vamos juntar gente ali para proteger, e vamos nos proteger. E aí, mais uma vez, ele é estratégico. Não só em colocar nos lugares mais fragilizados, mas ele fez o seguinte: vamos colocar nesses lugares as famílias. Vou colocar ali a família. A estratégia é colocar as famílias para proteger onde eles estavam vulneráveis. Amigo, vamos imaginar que isso aqui é a nossa cidade, nós estamos aqui. Se alguém me coloca para proteger, pega a minha família e coloca para proteger onde o muro está quebrado, rapaz, eu vou dar a minha vida para proteger aquele lugar ali. Por quê? Quem serão os primeiros a morrer ali? Minha família. São os meus, as pessoas que eu amo. Então, eu não vou dormir, eu não vou ficar sossegado, eu não vou dar nenhuma brechinha, eu vou ficar o tempo todo atento, porque se acontecer de alguém entrar por ali, a minha família vai ser atingida. Então, eu vou ficar esperto. Então, o Neemias pega essa estratégia e fala assim: tá bom, olha, nós temos lugares que nós estamos mais frágeis. Então, vamos colocar famílias ali naqueles lugares. O que motivava as pessoas, além de estar junto, é se manter atentos, saber que eles estão lutando por algo muito maior. Eles estão lutando por suas famílias, por sua própria casa.
familiar, meu povo, é a gente estar junto e sabendo que a gente está lutando por algo muito forte. E eu vou lutar para proteger isso o tempo todo. Não o movimento da Candeias, não. O que isso representa dentro do nosso ambiente. Então, quando ele fala assim, ó, lembre-se que o Senhor é grande e temível, Ele está com vocês. Saibam que o Senhor está com vocês, mas lutem pelas suas famílias, lutem pelos seus irmãos, lutem por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Isso é ser estratégico. E Neemias foi estratégico. Então ele foi intencional, ele tinha uma intenção, ele tinha uma estratégia. Mas teve uma outra ação de Neemias que me chamou muito a atenção. E que é importante a gente pensar sobre isso quando a gente fala de ajuntamento. Não adianta simplesmente a gente ser intencional e estratégico. A gente precisa ter uma outra característica dessa ação. Neemias, ele foi cuidadoso. Ele estava num ambiente de conflito, de guerra, de luta muito grande. E eles estavam olhando para fora, pensando nas adversidades que estavam lá fora, pensando nos problemas de como a gente se proteger daqueles que estão lá fora. Mas só que enquanto ele estava olhando para quem estava lá fora, estava acontecendo um problema ali dentro. E olha só o que diz o capítulo 5, a partir do versículo 1 de Neemias. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus, deles mesmos, começaram a reclamar entre eles. Alguns diziam, nós e nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivo, aqueles que estavam ali dentro. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo, para matar a nossa fome. Lembre-se que eles estavam num ambiente de conflito, eles estavam tendo que trabalhar na reconstrução do muro e não estavam tendo tempo de plantar. Então, começou a faltar coisas. Tá certo? Então, nós precisamos de trigo para matar a nossa fome, precisamos do alimento. E havia outros ainda que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue, apesar de estarmos lutando as mesmas batalhas, apesar de estarmos dentro do mesmo muro, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos, serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Vocês percebem isso, meus irmãos? Neemias foi para lá para reconstruir os muros, para proteger a sua cidade, para proteger o povo, para que colocasse eles dentro de um ambiente agradável, saudável, um lugar que eles pudessem viver como família. E ele chamou o povo para orar, chamou o povo para guardar a casa, ele definiu estratégia, mas quando ele foi percebendo, ele olhou dentro da realidade deles mesmo, ali dentro, pessoas estavam passando por sofrimentos grandes, porque eles estavam tendo que vender as suas terras, dar os seus filhos como escravos para poder se alimentar, enquanto trabalhavam na reconstrução. Quantas vezes a gente fica apontando para fora? Ah, porque a sociedade é isso, que a sociedade é aquilo, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, que é aquilo outro. E a gente esquece de olhar para dentro. E muitas vezes o que está destruindo está dentro, não está nem fora. E aí ele poderia, para de reclamar vocês, vai trabalhar, como está muito comum hoje em dia, né? Deixe de mimimi, ficar reclamando aí, vai trabalhar, pega aí a sua arma e vai lá para onde o muro está baixo e vai trabalhar, porque ficar reclamando não vai resolver o problema não. Mas como uma das ações
de Neemias era cuidar, e faz parte desse ajuntar para cuidar. Ele avaliou, preste atenção nessa frase, ele avaliou, ele fez a leitura de toda a situação, então ajuntou o povo e levou o povo à seguinte decisão, ou seja, avaliou, leu a situação, ajuntou o povo e decidiu. Quando a gente quer agir com cuidado, a gente precisa fazer essas coisas, né? A gente precisa avaliar. Vamos olhar a nossa situação. Se a gente fosse olhar para dentro da nossa casa, ou se você pudesse olhar para dentro da sua casa, eu pensei, como é que está meu lar? Como é que está minha casa? Como é que está minha família? Avaliou, teve a percepção de tudo que estava acontecendo, fez uma leitura da realidade, e ajuntou o povo e levou o povo à seguinte decisão, que está lá no capítulo 5, no versículo 11. Olha a decisão que ele levou o povo a tomar. Ele ajuntou o povo, então disse lá no versículo 11: devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também o juro que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Devolvam. Isso falou para aqueles que estavam cobrando do seu próprio povo, daqueles que estavam oprimindo o seu próprio povo, daqueles dentro de casa que estavam machucando quem estava dentro de casa. Devolvam. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Não adiantava, meu povo, eles lutarem contra os adversários externos e ficar sofrendo com as mazelas internas. Então Neemias, como cuidadoso, como alguém que estava preocupado, cuidando do seu povo, ele fala assim: ei, meu povo, não dá. Vocês estão vendo nossos irmãos? Vocês estão vendo nossos filhos, como que eles estão sofrendo diante de tudo isso? Então, vamos devolver. E é interessante, eu não botei aqui, mas é interessante que depois que eles tomaram essa decisão, ele chamou o sacerdote, e aí o sacerdote sacudiu as suas vestes. O texto vai narrar depois do versículo 14, ele vai falar assim: o sacerdote sacudiu as suas vestes e falou assim: ó, da mesma forma como o sacerdote sacudiu as vestes, Deus sacudirá do meio de vocês aqueles que não cumpriram a promessa que fizeram aqui agora. Cuidado. Mas a ideia de Neemias naquele momento foi assim: meu povo, a gente precisa cuidar da gente. E quando a gente é cuidadoso, a gente passa a entender o sofrimento que muitas vezes nós estamos vivendo dentro de casa. E pode ser dentro da sua casa, pode ser na sua igreja, pode ser no ambiente que você vive. A gente precisa estar atento e ser cuidadoso com aquilo que a gente está vivendo nas nossas relações. Não adianta somente olhar para fora, quando o problema está dentro. Ser cuidadoso nas adversidades fortalece. Nesse momento é importante ajuntar para definir o caminho e a decisão a seguir. E ele tomou uma decisão difícil, mas necessária, para manter o seu povo unido, porque o povo estava se dividindo entre aqueles que tinham e aqueles que não tinham nada. Aqueles que eram opressores e aqueles que estavam sendo oprimidos. E começou a se dividir. E começou a ter reclamação. E a gente sabe que quando o povo começa a se dividir, meu povo, fica difícil enfrentar o adversário. Então, é necessário manter o povo unido e focado no que era importante para o momento. Isso é ser cuidadoso. Agora pegue essas 3 palavras, essas 3 ações, né, quando ele ajunta o povo, Neemias, ele ajunta o povo e mostra algumas coisas. Olha, vocês precisam ser intencionais, vocês precisam ser estratégicos, vocês precisam ser cuidadosos. Vamos juntar aqui como povo, vamos ser intencionais, vamos ser estratégicos, vamos ser cuidadosos. Agora pega essa realidade e traga para a sua casa. Pegar todas essas informações e trazer para a nossa realidade. E lá no início eu falei que familiar é isso, é um esforço comunitário
de tornar o nosso ambiente de relações um lugar seguro, saudável e agradável de se viver. Para que o familiar aconteça, é preciso ajuntar com ações intencionais, envolvendo as pessoas em todo o processo de construção. É preciso a gente estar junto, para que a gente possa construir alguma coisa. Então, quando a gente fala sobre isso, vamos nos juntar. Neemias fez o quê? Levou o povo a orar e a vigiar. E para você hoje? E para sua casa? Para o seu familiar? O que seria intencional? Será que talvez você precise orar? Tem algo que precisa ser protegido? Tem algo que precisa ser tratado? O que precisa ser agido com intenção para fazer a diferença? Assim como Neemias fez lá com relação aos muros, olhe para a sua realidade. O que precisa ser intencional? É preciso ser estratégico, descobrir os nossos pontos de vulnerabilidade. Perceber quais são as nossas fragilidades e agir para proteger. Eu preciso perceber as minhas fragilidades. Eu preciso perceber quais são as nossas fragilidades. Onde nós estamos mais vulneráveis. E precisamos ser estratégicos e colocar a estratégia correta no lugar que a gente está sendo mais vulnerável. E aí é uma avaliação nossa. É uma avaliação, de repente, que você vai precisar sentar dentro de casa e falar assim: ei, vamos pensar aqui, em que ponto a gente está vulnerável aqui como família? Onde a gente está mais vulnerável quanto família? O que a gente precisa? E nem apontar o dedo: está vulnerável porque você não está fazendo isso. Não, está vulnerável porque você não está fazendo a sua parte. Está vulnerável porque você tem feito isso e isso de errado. Não é isso que eu estou falando. É a gente sentar e conversar e falar: ei, onde nós estamos vulneráveis? Onde nós estamos mais frágeis? E o que a gente precisa fazer de forma estratégica para dar uma solução para esse problema, para nos protegermos? É preciso ser estratégico, descobrir as nossas fragilidades. É preciso valorizar o que é importante na relação, que somos nós mesmos. Que a gente valoriza tanta coisa e a gente esquece de valorizar quem nós somos, a pessoa que está do nosso lado. E a gente valoriza coisas e coisas e coisas. Eu, depois de 55 anos de idade, eu nunca gostei de ter animal em casa. Eu passei a ter, fui vencido pela família para ter gato em casa, né? E aí essa semana eu estava lendo lá uma pessoa dizendo que o dono do gato lá jogou o gato fora porque o gato estava arranhando os seus móveis, né? Aí eu falei assim: rapaz, só que eu era assim, viu, gente? Antes de ter, achava um absurdo. Vou deixar um bicho na minha casa e estragar meus móveis, né? Aí hoje em dia está lá o gato lá estragando os móveis todinho. Então, a gente precisa olhar para a realidade e falar assim: o que é mais importante aqui? Porque a Márcia ficar feliz da vida com aqueles gatos lá, né? Então, o que é mais importante? São as coisas, não que as coisas não sejam importantes, tá, gente? Ou as pessoas que estão dentro da sua casa. Essa semana eu encontrei com o pastor Carlinhos Queiroz, e toda vez que eu encontro com o pastor Carlinhos Queiroz, eu falo assim: e aí, pastor, e aquela história lá da sua filha que limpou o carro com uma faquinha de cozinha? Eu não vou contar a história aqui, porque depois você pode procurar na internet aí, pastor Carlinhos Queiroz, e a sua filha com a faquinha. Mas ele falou assim: a forma como eu tratei aquela situação ali dela limpar o carro, eu não estava preocupado com o carro, estava arranhado, eu estava feliz porque minha filha tomou a decisão de cuidar daquilo que era nosso. Então, como que nós estamos sendo estratégicos dentro da nossa casa para proteger a nossa cidade, o nosso familiar?
lutar por aquilo que entendemos que é a razão da nossa saúde emocional e espiritual. É preciso ser cuidadoso e observar cada detalhe, principalmente aqueles internos que muitas vezes estão machucando e adoecendo a relação. E quando a gente é cuidadoso, meu povo, em alguns momentos, a gente precisa tomar decisões difíceis, não é verdade? Acho que isso é a realidade de cada um de nós. Quando a gente está querendo cuidar, tem momentos que a gente precisa tomar decisões que são extremamente difíceis. É verdade. Mas é preciso que se tome decisões e que, de certa forma, vai mexer com a vida de todos que fazem parte da nossa relação. Mas o que a gente não pode permitir e não pode deixar de ser é cuidadoso. É se omitir. Pelo simples fato de que, eu não quero tomar uma decisão difícil. A gente precisa tomar decisões difíceis, porque eu quero cuidar. Eu quero cuidar de pessoas. Eu quero cuidar daqueles que estão na minha relação, aqueles que estão no meu familiar. Eu quero cuidar das pessoas que estão à minha volta. E muitas vezes é preciso tomar decisões difíceis. De que forma você tem sido cuidadoso no seu familiar? Ou simplesmente você tem dito, não, deixa acontecer, é assim mesmo, faz parte. Intencional, estratégico e cuidadoso. São ações que a gente aprendeu com Neemias, na construção de muros, mas que tem a ver com o familiar, na construção daquilo que a gente está fazendo enquanto comunidade. São ações que fazem diferença no familiar. Mas para que tudo isso aconteça, tem algo que é fundamental. Não basta apenas uma vontade minha. Não basta apenas uma vontade. Eu estou com vontade de fazer isso. Não basta apenas uma vontade pessoal. Não é simplesmente isso. Não basta eu sair daqui com essas 3 palavrinhas. Intencional, estratégico e cuidadoso. Pronto, já resolvi meus problemas. Não adianta somente a gente pensar nisso. É preciso de algo mais. É preciso de algo extraordinário. Extraordinário. E isso não vem de nós. Não vem da nossa força. Pode subir. Não vem da nossa força. Não vem daquilo que você vai fazer. Não é porque você é um ótimo gestor de pessoas. Não é porque você sabe fazer tudo relacionado à família. Não é isso. É preciso algo que realmente seja extraordinário. E esse extraordinário é a ação do Espírito Santo, fazendo o ajuntamento acontecer de verdade. Porque olha, você pode ser um belo estrategista, você pode ser uma pessoa extremamente cuidadosa, você pode ter boas intenções, mas não vai ser isso que vai resolver. É preciso de algo extraordinário acontecendo.